Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 9 de novembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. E no fim do vídeo também quero comentar um pouquinho sobre a evolução da testagem do Covid-19 no estado. Tá, então, para começar, vamos analisar o represamento. Na semana passada, a gente estava no dia 1º de novembro registrando 249.037 casos. Hoje, no mesmo período, a gente já está registrando 256.686 casos, ou seja, a gente teve de novo um represamento bastante alto, 3% praticamente cravado aqui, 7.649 casos, entrando em até uma semana que demoraram para entrar. Mas esse daqui até não é tão problemático, né? A gente está acostumado com o represamento de uma semana, mas a gente voltou a ter, já faz umas 2 semanas, represamento de 2 semanas não desconsiderável. Aqui, 2.600 casos que demoraram pelo menos 2 semanas para entrar. E a gente vê que tem uma diferençazinha considerável nos dados dessa semana aqui, que é 3 semanas atrás, os dados foram atualizados. Bem, mas enfim, dito isso, vamos fazer um ajuste. Essa daqui é a curva atual. A gente está registrando oficialmente 260.898 casos nos dados de ontem, dia 8 de novembro, então a gente vai fazer um ajuste baseado nesse represamento para supor que hoje a gente está aqui com 268.725 casos. Isso daqui, o que impacta? Qual que é o impacto desse avanço nessa semana? Significa que a gente avançou até menos do que nas semanas anteriores. Aliás, faz bastante tempo que a gente não via abaixo de 10 mil casos, ainda mais tão abaixo de 10 mil casos. Mas nem tudo são flores, pessoal, porque olha só, se a gente olhar aqui os casos por semana e as médias semanais, eu queria observar essa semana. 2 semanas atrás, a gente tá aqui com uma média de 2.062 casos por dia. Tá certo que depois dessa semana, esse patamar não se manteve. A gente está hoje, com esse ajuste de 3%, numa média de 1.329 casos por dia, o que não é uma média ruim. Se a gente comparar as 2 semanas anteriores, né? Se a gente fosse comparar desde aqui, lá do final de agosto, setembro, né? O que estava acontecendo? A gente estava numa tendência de decrescimento. Aí deu esse boom aqui de casos nessa semana e meio que tinha quebrado essa tendência de crescimento, de decrescimento, a gente voltou a crescer. E se a gente tivesse decrescido o tempo inteiro, talvez hoje a gente já tivesse aqui na faixa de 1.200 casos por dia. Mas essas 2 semanas elas foram muito descompassadas. E eu fui olhar os dados da semana passada, no vídeo da semana passada, a média para essa semana estava em 1.800 casos por dia. Então, para a gente ver como cresceu essa semana, da semana passada para hoje. Então tiveram muitos casos entrando exatamente para esse período aqui. E no vídeo dessa semana a gente não estava conseguindo detectar esse avanço. E por que esse avanço me assusta tanto? Eu acho que eu não falei ainda. Porque ele está perto do auge. No dia 7 de agosto, a gente tinha tido uma média móvel de 2.271 casos por dia nos últimos 7 dias, que foi a maior média móvel já registrada aqui no estado com os dados atuais. Agora, essa semana a gente chegou muito perto desse valor e a gente não quer chegar perto desse valor. A gente não pode aceitar médias acima de 2.000 casos por dia. Isso daqui é muito, muito grave. Se a gente continuar com semanas aqui na faixa de 2.000 casos por dia, as UTIs vão voltar a ocupar, a gente vai ficar de novo com aquele, com o coração na garganta, com o coração apertado, né, com aquele sentimento de daqui a pouco vai morrer gente que não precisava morrer, né, os óbitos evitáveis. Quanto menor o número de casos por dia, melhor o sistema de saúde pode evitar os óbitos. Isso daí é um fato, né? Então, mesmo com ajuste, a gente chegou em 1.329. O meu medo é, será que esse ajuste está sendo suficiente? Será que o represamento não está tendo um impacto maior em vez de 1, 2 semanas, que é o ajuste que eu faço em 3 semanas? Será que eu vou ter que começar a medir o represamento de 3 em 3 semanas para ver o que vai acontecer? Porque semana passada a gente tinha 1.800 casos nessa semana.
não era preocupante, mas de 1.800 para 2.062 é um grande avanço dessa média, me assustou. Mas enfim, deixa eu tentar ser otimista, né? Que pelo menos ela não se manteve, a gente está decrescendo. E a gente chegou até numa média mais baixa do que 4 semanas atrás. É isso daí que a gente tinha que estar apostando, nas médias abaixo de 1.400 casos por dia. Vamos ver, espero que esses dados estejam mais ou menos consolidados, que não tenha uma grande surpresa daqui a 2, 3 semanas, um represamento gigantesco entrando para essas semanas aqui, a gente vendo que a gente não está decrescendo nessas semanas, que a gente está estabilizado no 2.000 ou pior subindo. Vamos ver, a gente tem que ficar de olho, porque a situação não está simples, não está fácil nem de prever, gente. Mas enfim, esses daqui são os dados oficiais, com aquele pequeno ajuste que eu faço sempre de 3% para essa semana, 1% para essa semana. E os números de pacientes recuperados, 245.186. E lembrando, né, que recuperado é um termo otimista demais, porque nem todo mundo está 100%. Muitos pacientes estão ficando com sequelas, gente. Então aí também para aqueles jovens que assistem, né, não dá para pensar, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 30 anos, eu tenho uma saúde de ferro, não vai dar nada. Não é bem assim. Conheço gente que com essa idade e com uma saúde boa também, que ficou com sequela até hoje, tem muita fadiga, muito cansaço, perdeu um pouco da capacidade respiratória e a gente não sabe se vai voltar. Então assim, não pensa que não vai dar nada, pode dar alguma coisa sim, se cuida, a vacina tá aí na esquina, mais uns meses, tá, gente? Casos ativos, de novo, a gente não teve um decrescimento muito acentuado, a gente continua mais ou menos estabilizado, até um pouquinho acima do que a gente já esteve anteriormente. E os óbitos, os óbitos pelo menos sim, aquela notícia que em geral é boa, essa semana não está sendo diferente. Semana passada a gente chegou a 217 óbitos com os dados de hoje, o que está condizente com um decrescimento. Tá certo que foi um pouquinho mais do que 191, mas de 191 para 217 é na faixa de 10%, ainda está inclinando. Eu ainda estou dando assim uma questão de flutuação. Agora, quando os dados dessa semana consolidarem, a gente vai ver, espero que consolidem abaixo de 200 óbitos, ou no máximo o mesmo patamar aqui de 200, 215 óbitos da semana anterior. Daí a gente vai ver o que está acontecendo, tá? E bem, que nem eu falei, eu queria dar uma olhada na testagem. Primeiro, aquela visão que eu sempre trago da quantidade de testes e a quantidade feita nessa semana. Essa semana a gente teve mais PCR do que teste rápido, mas eu até achei um total pequeno de testes. 47.820 não é muito teste, poderia estar tendo bem mais teste. E a positividade do PCR muito longe da ideal, 31,4%, a positividade total 25,2%. Isso mostra que a nossa testagem está diminuindo de qualidade. Isso daí é que eu quero comentar agora. Dá uma olhada nos gráficos da evolução desses dados de testagem, evolução semanal dos dados de testagem. Então, primeiro aqui eu tenho esse gráfico que é a positividade do PCR. Então, aqui o gráfico é de 0% até 100%. Então, a gente vê que antigamente, aqui em junho, o PCR ficava sempre acima de 30%, até chegou a 40%, exceto uma semana. Aí depois ele começou a aumentar muito a positividade, teve uma semana que até acho que foi algum erro de sistema, que nessa semana os PCRs não entraram todos no sistema, e aí na semana seguinte deu uma estabilizada. Mas aí ficou um tempo que não está no ideal, próximo dos 20%, deu uma subida, voltou para 20% e agora a gente está assim, meio que subindo gradualmente, semana após semana. A positividade do teste rápido é muito parecida com a positividade do PCR, só que em outro patamar. E eu imagino, e aí é um chute meu, gente, eu imagino que a positividade do teste rápido seja mais baixa do que a positividade do PCR devido à rede privada, né? Tem muita gente que vai na rede privada fazer um teste rápido só para saber se, será que eu já tenho alguma imunidade? Será que eu tive contato com esse vírus anteriormente? Então vai na rede privada, faz um teste rápido e daí em geral dá negativo. Por isso que a positividade do teste rápido tende a ser mais baixa do que a positividade do PCR.
pelo que eu imagino, tá, pessoal? Eu não tenho esse dado oficialmente. Mas, enfim, mas só que a positividade, lembrando, qual que é o ideal da positividade? O ideal da positividade é abaixo de 10%. Aí sim está indicando uma testagem de qualidade. Se tiver abaixo de 5%, aí sim é uma testagem generalizada, uma testagem em massa. E se a gente se comparar com o nosso vizinho Uruguai, o Uruguai tem positividade de 1%. O que significa isso? Significa que enquanto a gente, via PCR, testa 3 pessoas para achar um positivo, o Uruguai testa 100 pessoas para achar um positivo. Então aqui a gente está testando muito mais as pessoas sintomáticas, ou seja, a gente não está fazendo uma testagem de prevenção, enquanto uma positividade baixa indica testagem de prevenção, que seria o ideal para a gente barrar o avanço da doença. A gente pega, testa, previne o surto, porque a gente vai pegar paciente assintomático. É isso que a gente precisava pegar. Uma positividade muito alta indica que a gente só pega paciente que tem sintomas, enquanto uma positividade baixa indica que a gente também pega os pacientes assintomáticos. E lembrando que o PCR para o combate da doença, ele é muito mais importante do que o teste rápido, porque o PCR é que dá aquele paciente em tempo real na hora que ele está infeccioso. O teste rápido, ele, para matar uma curiosidade, né? Ele muitas vezes ele serve também, gente, para pessoa que teve um negativo no PCR, mas só que ficou com aquela pulga atrás da orelha. Será que não é um falso negativo? Porque falso negativo acontece. Aí depois de um tempo faz um teste rápido para medir se tinha anticorpos. E aí sim confirma que teve realmente Covid, que aqueles sintomas eram de Covid. Mas enfim, eu me alonguei demais. E aqui a proporção de teste rápido para PCR. Pelo menos a gente fez uma coisa certa, que foi essa inversão. Antigamente a gente tinha muito mais teste rápido do que PCR. Olha só aqui, na casa de 75% de todos os testes realizados no estado eram via teste rápido, depois e 25% PCR, depois aqui 70, 30, e agora deu uma leve invertida. A gente está aqui na casa de 55%, quase 60% de PCRs e chegando aqui a 40 e poucos por cento de teste rápido. O ideal seria ter uma coisa bem inversa aqui. Eu gostaria de ver 80, 90% de testes via PCR, pelo menos aqueles testes aplicados pelo poder público. Esses gráficos aqui, eles não distinguem os testes feitos pelo Estado, nos postos de saúde, nos hospitais, dos testes feitos na rede privada. Todos os testes são, como é que se diz? São notificados, né? Todos os testes, tanto da rede pública quanto da rede privada, mas eles não são diferenciados. Mas enfim. E aqui a gente pode olhar o total de testes PCRs feitos por semana. A gente vê que tem uma vontade de aumentar o teste PCR. Teve aqui uma época que aumentou bastante os testes PCR, mas depois voltou a baixar. Aí uma semana que teve uma testagem maior de novo, e agora a gente está mais ou menos estabilizado aqui na faixa de 30 mil testes PCR por semana. Seria melhor que a gente tivesse de novo aqui, ó, consistentemente na faixa dos 60 mil testes PCR por semana, ou mais. E os testes rápidos também, que a gente fazia mais teste rápido anteriormente, aí deu uma diminuída nos testes rápidos, e agora a gente faz mais PCR, mas hoje em dia a gente está aqui na faixa dos 20, 25 mil, né? Uma média mais ou menos assim nas últimas 4 semanas. Essa é a média da testagem via teste rápido por semana. O total de testes que a gente anda fazendo é sempre na casa dos 50, 60 mil. Essa semana ficou um pouco mais baixo. Deu para ver que tanto teste rápido quanto PCR diminuíram da semana passada para essa semana. Espero que na semana que vem a gente volte a subir, porque afinal é só com uma testagem em massa que a gente vai conseguir barrar o avanço da doença. Não adianta a gente querer ficar fechando as coisas também. Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso de fechar algumas coisas, mas só que o mais importante é ter testagem, é ter teste. Isso daí para mim é o essencial. E aqui eu só queria comentar, eu lembrei dessas datas aqui, que
Não é porque tem mais teste que tem mais caso, e não é porque tem menos teste que tem menos caso. Eu queria mostrar isso. Olha esses dois pontos aqui, do dia 6 de setembro e do dia 4 de outubro. Eles são as épocas que a gente teve mais testagem via teste PCR. E a positividade foi mais baixa. Exatamente nessas duas datas foram recordes baixos de positividade do teste PCR na semana. No dia 6 de setembro, aqui um pouquinho mais baixa do que nas semanas anteriores, não foi tão impactante, né? Mas no dia 4 de outubro a gente vê a positividade caindo. O que significa positividade caindo? Significa menos confirmações com a mesma quantidade de testes. Então, não é quanto mais teste, mais confirmações. Isso daí que a gente tem que ter muito claro, que tem gente que usa esse argumento. Tem muitas confirmações nessa época que tiveram muitos testes. Não. Teve poucas confirmações porque pararam de testar. Não. O que acontece é, aquelas pessoas com sintomas, elas são testadas e elas vão continuar sendo testadas. O que vai mudar é a positividade. O que vai mudar é essa questão de será que a gente está testando pessoas a mais do que a gente precisava para fazer um combate preventivo à doença? Isso daí é que é o essencial. Por quê? Quanto mais testes a gente faz, não é proporcional o número de confirmações. Vai ficando mais difícil de encontrar um caso positivo, porque a gente não sabe quem testar. A gente vai primeiro testar todo mundo com sintomas, beleza, mas depois? Qual é o próximo passo? Tem que ter essa política de testagem preventiva, tá, gente? Então isso daí que eu queria comentar sobre a testagem. A gente está melhorando, mas a gente está muito longe do ideal. Se a gente quisesse fazer uma abertura realmente segura das escolas, por exemplo, que é a última abertura que a gente está vendo agora, tinha que ter uma política de testagem mais eficaz. Meu ponto de vista, talvez eu não esteja considerando algum fator, talvez eu não esteja considerando algum aspecto, tá, pessoal? Mas é mais ou menos isso que eu tinha para falar e o vídeo ficou longo. Mas enfim, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.